Olá, meninas, tudo bem? Vou compartilhar com vocês agora. Eu acabei de receber um direct de uma paciente falando que ela sofre de enxaqueca já há 9 anos e ela fazia uso de contraceptivo hormonal e atualmente ela faz uso da mini pílula. E ela queria saber qual é a diferença entre um e outro. Então eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês por que eu tô falando isso, porque é algo tão grave, tão importante e que a gente não pode deixar passar e que você não pode deixar de entender realmente qual é a gravidade do problema. Então assim, gente, a mini pílula, ela é uma pílula que contém um progestogênio. Então isso quer dizer o quê? É uma progesterona sintética, que nada tem a ver com aquela progesterona que a gente produz pelo nosso ovário. Então é um hormônio produzido de forma sintética no laboratório, com todos os seus riscos. Assim como o contraceptivo hormonal combinado. Esse contraceptivo ele é composto tanto de um progestogênio quanto de um estrogênio sintético, com todos os riscos e todos os problemas. Então, pacientes com enxaqueca, o que a Federação de Ginecologia ela fala sobre isso? Ele diz que pacientes que têm enxaqueca de intensidade elevada ou incapacitante, essas pacientes têm contraindicação ao uso de contraceptivos compostos de estrogênio. Por quê? Porque o estrogênio, ele pode gerar nessa mulher diversas alterações e deixando ela, então, propícia à ocorrência de acidente vascular cerebral. O que é isso? O AVC, que a gente fala como AVC. E o que é essa cefaleia, essa dor de cabeça, essa enxaqueca incapacitante? É aquela que atrapalha você, que você não consegue fazer suas atividades diárias. Ela tem uma frequência de ocorrência muito curta entre um episódio e outro. Ela vem antecedido dessa enxaqueca, você tem alguns sintomas, como por exemplo, perda do olfato, perda da visão, ou você pode ver pontinhos brilhantes. Então, são aqueles sintomas, aqueles sinais que você já sabe que daqui a algumas horas você vai ter aquela cefaleia, aquela enxaqueca importante. E ele diz também que as pacientes que têm cefaleia de intensidade leve a moderada, essas estão liberadas para usar os contraceptivos à base de progestogênio. E é o que você vê muito na prática, né? Provavelmente alguém te prescreveu hormônio, mesmo você tendo história de enxaqueca. O que eu costumo fazer na minha prática clínica? Paciente com história de enxaqueca frequente, independente da intensidade, independente da frequência dessa enxaqueca, eu não prescrevo hormônio. Gente, eu sei que muitas das vezes essas pacientes vão relatar que a melhora da enxaqueca com o anticoncepcional, mas também tem mulheres que relatam que pioraram depois do anticoncepcional. Eu não gosto de prescrever, eu acho um risco muito grande, é muito pior se você tiver um AVC do que você realmente está livre desse hormônio. Mas aí você me pergunta, o que eu faço, Carol, frente a isso? Eu suspendo o anticoncepcional? O que eu faço para evitar a gestação? Pessoal, nesse caso, existe outra forma de você evitar a gestação. Então vamos prescrever, e eu prescrevo para as minhas pacientes o DIU não hormonal, seja ele o DIU de cobre puro ou o DIU de cobre com prata, e eu vejo que essas pacientes melhoram muito. Então isso é pensando em um método contraceptivo para essas mulheres. Mas o que a gente precisa entender? A sua enxaqueca, por que ela acontece? Então você tem que ir na causa desse problema, gente. Se a gente fica tratando, na verdade, os sintomas, é o que eu sempre falo. Vamos tratar os sintomas e a gente não vai lá na raiz do problema. Então você tem que fazer um acompanhamento com o seu ginecologista. Se precisar fazer um acompanhamento com o neurologista, avaliar se precisa solicitar uma ressonância de crânio, avaliar se existe alguma alteração orgânica que justifique, ou se essa enxaqueca é algum problema hormonal. Na verdade, você também precisa investigar se eu pego muita paciente com cefaleia frequente e cefaleia incapacitante, às vezes elas não sabiam como que chegavam em casa. E depois que eu descobri que essa paciente tinha desbiose intestinal e eu tratei o intestino dessa paciente,
parou, acabou a crise. Então, além disso, a gente consegue fazer pool de vitaminas e minerais que melhoram toda a cascata hormonal dessa paciente, fazer reposição de progesterona, progesterona relaxa, avaliar se ela não tem deficiência de neurotransmissores, que justifica essa cefaleia frequente. Então, assim, na verdade, a gente precisa entender qual é o problema, qual é a raiz do problema para ela estar fazendo a enxaqueca, e não, na verdade, mascarar o problema com o uso do anticoncepcional, e que é altamente deletério se realmente essa enxaqueca for algo importante. Imagina você jovem, em idade jovem, fazendo um AVC, tá bom? Então eu passei aqui para poder esclarecer você sobre isso, que é algo extremamente importante. Um beijo!